convidado. Você me convidou. Vai lá, né? Uma apresentação acho que não precisa de novo, né? A gente já se apresentou. Vamos reforçar. Tá? Boa noite, Marcelo. Quem também está nos assistindo. É um prazer conversar de novo contigo, meu querido amigo, meu mestre muitas vezes, meu consultor, e algumas boas ideias sempre trocadas nesses 7 anos de convívio, desde que nos conhecemos fazendo o Master Coach pelo IBC. E é sempre um prazer, então, te ouvir, né? Porque sempre aprendo um pouco. E no trocar de ideias, nesse processo dialético que falamos outro dia. Então, eu acrescento uma ideia, tu acrescenta uma nova ideia e surgimos com um novo propósito. Então, hoje, Marcelo, a ideia é falarmos um pouco sobre tomada de decisão e quanto isto envolve razão e emoção. Então, palavra tua. Emoção é uma coisa que a gente tem que se adaptar, né? Conhecer o que a emoção faz com a gente, né? Uma coisa que a gente, de repente, não faz é prestar atenção no porquê que nos emocionamos, né? Qual que é a razão da emoção e por que, às vezes, essa emoção nos tira a capacidade de ação, né? Às vezes a gente fica tão emocionado que não consegue agir diante das circunstâncias. E, de repente, com um certo treinamento, com respiração e coisa do gênero, a gente consegue conter essa emoção animalesca, vamos dizer assim, e conseguir agir de uma forma mais inteligente. Toda decisão ela é tomada de uma forma racional ou emocional, né? Que muitas vezes nos levam a um resultado e, no entanto, outras vezes levam a um resultado não tão desejado, quando muitas vezes não pensamos, como bem colocaste, de forma racional, né? Então, porque a questão é a seguinte, eu acho que a gente precisa começar a tentar entender o porquê que as nossas emoções, às vezes, tomam conta da nossa ação, né? E com o tempo a gente consegue controlar essas emoções para que elas não sejam tão, às vezes, digamos, prejudiciais, né, para as ações que nós temos que tomar, né? Se voltarmos um pouco, e vocês já sabem que eu venho, além de outras áreas, meu forte é a filosofia. Se pensarmos nos gregos clássicos, né, eles observavam muito, né, eles pensavam muito sobre as decisões que deveriam ser tomadas para depois tomar uma decisão, principalmente observando a natureza e as condições naturais do homem, como o homem reagia frente a determinadas circunstâncias. E isso foi até o século XVI, por volta do século XVI, que René Descartes, né, resolveu revolucionar um pouco essa ideia da emoção, simplesmente do pensar sem agir, e passou a duvidar de tudo, segundo René Descartes, e criou, a partir daí, o penso logo existo, né? E também o método. Então, ele criou um método para que dissecássemos aquela ideia inicial e, a partir daí, tomássemos uma decisão mais racional. E daí surgiu o racionalismo, né? Então, foi a grande revolução dos racionalistas que ensinaram que deveríamos criar esse método, então, e vendo ponto a ponto até para ver aonde é que eu iria chegar. Se eu quero chegar em determinado modelo ou determinado tipo de pessoa ideal, né, eu vou ter que ver todos os caminhos, mas para cada passo eu devo analisar se esse passo, qual a consequência que vai me trazer, né? Então, esse foi o grande pulo que René Descartes deu, né? Claro que com isso trouxe outras questões e hoje a neurociência nos ensina, o Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas que o mundo tem hoje, um português, que ele inclusive escreveu um livro chamado O Erro de Descartes. Por quê? Porque toda a ação
ela tem um fundo emocional. Né? Não sei se concordas com isso ou não, para a gente dar um pulo a mais. Sim, a emoção é uma coisa presente no nosso dia a dia, né? O que acontece é que às vezes a gente não entende de onde vêm essas emoções, a gente não se compreende o suficiente, de repente, para saber que uma emoção, às vezes, vem de um desejo, né? Tinha um mestre que falava assim, frear os cavalos, né? A gente tem que prender os cavalos, porque senão ninguém segura mais. Então, eu acho que é uma questão de tempo, e volto a assistir, né? Contar até 10, né? Que é, no caso, respirar, né? Respirar fundo. Faz bem para o coração e acalma as emoções. E faz a gente pensar melhor, né? O homem, não resta dúvida, é um ser desejante. Então, isso, claro, que inclusive tirou o homem das cavernas, porque o homem não queria mais aquela condição. Um dia, teve a inteligência de ver que a pedra rolava, que se ele pudesse trabalhar aquela pedra poderia virar uma roda, e assim por diante foi, né, a criação da roda, né, que trouxe todo um desenvolvimento para o ser humano. Mas aquele desejo também ele é efêmero, né? Porque hoje tu tens recém-formado, vamos supor, tu compras um carrinho, aquele teu Uno Mille da nossa época, né? Então era uma felicidade estar dirigindo o Uno Mille, nos levava em todos os lugares, né? Passado o tempo, aquele Uno Mille já não era mais tão bom, né? Então a pessoa já fazia muita coisa, desejava ter um carro melhor. E isso é natural do ser humano para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Mas muitas vezes, e aí que eu questiono, muitas vezes a nossa emoção, a nossa vontade, né, não pensada, nos causa uma armadilha. Por quê? Porque aí eu vou ter que ou trabalhar acima dos meus limites, né, ou eu vou ter que fazer um empréstimo que depois pega uma pandemia, e agora o exemplo está aí, né, se torna impagável aquele bem que a gente desejou e a gente conseguiu conquistar, né? Ou mesmo que tenha conseguido conquistar, com o passar do tempo, a gente começa a olhar para frente. Então, é isso que eu digo. Né? Eu desejo um bem. Posso ir lá e comprar e me endividar. Né? Se eu tivesse uma razão, naquele momento de escolha, sobreposta sobre a minha emoção, talvez eu não tivesse comprado, me endividado e ter que entregar agora, neste momento, o carro de volta. Né? Então, eu acho que Concordo, não, é essa a ideia. Quer dizer, o nosso grande problema, eu acho, é que, eventualmente, nós deixamos os desejos nos dominar. Né? Nós vivemos em função dos desejos, em função da moda, em função do carro do ano. Isso é uma coisa que a mídia, né, bombardeia diariamente, todo dia, né, na nossa cabeça, e se a gente não tem uma noção séria de quem somos e o que é que nos faz realmente feliz, a gente acaba caindo nessa história de querer ser, né, mostrar o status, aquela coisa, né? E é interessante quando a gente chega num ponto de evolução onde a gente descobre que a nossa felicidade está dentro da gente mesmo, né? Não depende de nada externo. E aí eu acho que a gente se liberta dessa prisão do desejo, da prisão do ego. É um processo, né? É um processo. Bem colocado. Claro que existe a consciência individual e a consciência coletiva, né? A minha consciência individual hoje poderia colocar uma túnica, como dos velhos gregos, e sair pela rua, né? Só que você é visto, né, de uma forma, talvez um pouco, seja o esquisito da comunidade, né? No entanto, não vou ser medido pela minha capacidade intelectiva, eu vou ser medido pelas vestes, né, que estou usando. Então, essa pressão da sociedade também faz com que a gente muitas vezes caia nessa armadilha, como tu falasse da mídia bombardeando, que deve trocar teu carro, que deve ter uma casa melhor. Aí eu vejo pessoas morando em casas, uma única pessoa em casas enormes, que tem um trabalho gigantesco para manter, né? Muitas vezes não tem mais capacidade econômica de manter aquele bem e, mesmo assim, não pode decair um pouco na sua esfera social, porque vai ser visto pela coletividade como talvez um perdedor, né? Então, isso nos é colocado de uma forma muito intensa. E por isso que
Eu concordo plenamente contigo quando tu dizes isso também, que devemos respirar, né? Porque ditado o adágio antigo, né? Que as palavras são prata e que o silêncio é ouro, né? Então, devo pensar antes, refletir. Se tu trouxeres lá os teus mestres Vedas, né? A filosofia indiana é uma coisa muito interessante, né? Eles têm imagens de deuses impossíveis, né? Né? Uma criança com cabeça de elefante, né? O Ganesha. É uma coisa realmente absurda, tipo, serve para mostrar que Deus não é uma forma, né? Deus é uma coisa que você pode dar uma forma que você quiser, mas não é na forma que você vai encontrar a realidade. Você vai encontrar essa realidade de Deus dentro de você mesmo, né? A Bíblia até fala do Espírito Santo. Jesus falou do Espírito Santo, né? Que era bom que ele fosse, porque daí ele mandaria o Espírito Santo no lugar e que faria coisas maiores. Quem fosse pleno do Espírito Santo faria coisas maiores do que ele as fez. E é isso, quer dizer, nós somos o templo, né? Deus está dentro de nós. Eu trago o exemplo de Ganesha, né? Porque é um menino com corpo, com uma cabeça de elefante. Isso. E o elefante, né? E o que representa o elefante? O elefante representa 2 ouvidos, né, grandes e uma boca pequena, né? Então, por aí também podemos ver que se temos 2 ouvidos, é o dobro da boca. Então, devemos falar menos e ouvir mais, né? E esse ouvir também, eu falo de ouvir a nossa consciência, né? E a nossa capacidade. Essa voz interior que tu bem trouxeste também, que é o Espírito Santo, né? Que é a nossa intuição com a vinda dessa energia que vem de Deus, né? Ela também tem que ser ouvida para tomarmos as decisões corretas, né? Então, a emoção suplantada pela razão, né? Posso adquirir esse bem neste momento? Né? Não, não posso. Então, vou guardar dinheiro, vou me capitalizar, vou comprar meu Uno Mille de volta, né? Se eu tiver mais dinheiro, eu posso trocar por um Paliozinho, né? Depois um Siena, né? E por aí eu vou subindo dentro mas da só escala. Fiat, pô. Pega outra marca. É que foi meu primeiro carro, foi um Uno Mille, né? Eu fiquei muito feliz. Eu trago um exemplo meu, né? Então, foi uma felicidade imensa quando eu consegui comprar o meu primeiro carro, que foi um Uno Mille, né? Tá certo. Então, hoje não ando mais de Fiat, tive outras marcas aí, mas é só uma narrativa aí da minha história, né? Então, mas a base é essa, né, Marcelo? Eu acho que bem colocaste, né? Nós pararmos, respirar, trancar todo o pensamento do desejo e analisar. E essa análise pode ser feita no papel, principalmente, dentro das condições econômicas. Isso para tudo, né? Cada desejo, não precisa ser de um bem material, eu desejo ser intelectual. Pô, então vai à luta, vai. O que eu preciso fazer? Né? Não basta eu ler 2 vídeos e sair repetindo tudo que foi dito no vídeo. Né? Não basta eu ouvir o que uma celebridade falou e sair repetindo o que ela falou, porque tem o contraponto. Tem outra visão diferente daquilo. Né? Então, eu acho que o momento é esse, é de pararmos. A pandemia nos fez parar um pouco. É um momento oportuno para até decidirmos, com base na razão, o que faremos quando acabar esse Covid. Concordo. Não, e só retomando um pouco essa questão da emoção, né? Eu lembrei aqui de um curso que eu estou fazendo de mercado financeiro, né? E, na verdade, do tópico que é o mais poderoso chama-se finanças comportamentais. Ou seja, para você conseguir fazer uma aplicação no mercado financeiro, você tem que treinar a sua emoção, para não ficar com medo de perder na hora de fazer a aplicação, porque senão você acaba perdendo mais ainda. É muito interessante isso, quer dizer, o fator emocional é 80% de todo o processo de investimento na Bolsa de Valores, segundo esse nosso professor nos fala, né? E eu tenho visto que isso é verdade, viu? É impressionante isso. Não resta dúvida, porque eu operei também, uma época que eu estava com as minhas empresas, estavam
bem redondinhas, estavam sendo tocadas, administradas por gerentes competentes. Então, eu sou uma mente inquieta, então eu fui para o mercado de ações, brincar um pouco, né, com dinheiro próprio, capital próprio, e operando no home broker. E muitas vezes eu ganhei na emoção e perdi na emoção, né, porque todo mundo está comprando, eu vou comprar também, mas era o momento de estar vendendo, né? Então, a gente sabe disso. Melhor exemplo, belíssimo, né, do mercado de ações, onde a gente tem que ter a razão em cima daquilo, não é um jogo. Né? A gente tem que entender que o pessoal fala, o mercado de ações eu não vou jogar no mercado de ações. Não, ninguém joga. Né? Quem for jogar, vai jogar. Tem vai gente jogar que roleta. joga. Esse é o problema. Tem gente que vai como se fosse cassino, e aí não vai. Quer dizer, essa questão emocional que você tem que preparar tem que estar aliada a uma análise técnica que você faz, fundamentalista que seja, das empresas, ou gráfica dos gráficos que você consegue interpretar para que lado vai o preço, entendeu? É mais ou menos isso. Mas com base na razão, né? Sempre com base na razão. Então, é isso que eu insisto, né? A razão se sobrepor à emoção, mas também para que não se torne uma vida chata, né? Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu for para a esquerda, eu vou encontrar tais malefícios, mas para a direita também vou encontrar. Aonde também eu posso ser feliz, né? Eu vou comer um doce, mas a minha razão diz que eu vou me engordar. Pô, mas aquele momento daquele prazer de comer o ganache, né? De comer aquele chocolate, né? Tá me dando prazer também. Então, vamos também deixar fluir um pouco, mas aquela decisão que possa vir a nos prejudicar em demasia, é essa aí que não pode se sobrepor à emoção, né? E a gente vê muitas pessoas que se jogam, né, vamos dizer, num linguajar mais comum, que se jogam em determinado desejo porque querem muito aquilo. No fim, eles nem sabem por que eles querem tanto aquilo, porque tem essa pressão social, né, sobre a pessoa para que ele tenha um carro melhor, para que ele tenha uma casa na praia, né? Então, e depois, no final, ele vê os contragostos que ele vai ter por essa decisão não pensada suficientemente para aquele ato, né? Mas é isso mesmo. E chega um ponto que no estudo, né, do eu, que você começa a entender que você tem uma mente que tem esses pensamentos, desejos e ego e tal, e de repente você tem uma outra forma que eu poderia chamar de espírito ou de alma, né? Que é aquilo que te liga com o divino, né? E ele é alheio a esses desejos, a esse ego. É uma coisa interessante. Parece que são dois personagens diferentes que estão no mesmo espaço-tempo limitado. Fica até interessante quando você começa a analisar isso, né? Em Freud nós temos, né, o id, o ego e o alter ego, né? O alter ego vai nos frear nossos desejos, né? E o id mais primitivo. Como se fosse uma pessoa, né? São pessoas diferentes, como se fosse, né? 3 em 1, né? Então, cada um brigando pelos seus prazeres primitivos, o id, né? Depois o alter ego segurando, freando, e o ego querendo também se deleitar com aquilo que deseja, né? Então, eu acho que o grande pensamento hoje desse nosso encontro seria exatamente isso. Quando formos tomar uma decisão, fazer uma análise concreta, né? Se permitindo também o erro, porque o erro é inerente ao ser humano. Nós já erramos, né? Eu, pelo menos, já errei algumas vezes, então, do erro também procurar tirar uma lição desse erro para não cometer de novo. E um grande erro que muitas vezes pessoas cometem é o desejo, e esse desejo pela emoção ele vai, e depois ele culpa ainda terceiros, né, que é o pior, não vê que o erro foi dele, né, e continua errando. Tá? Então, também análise para que, quando errar, veja o porquê errou, para não errar novamente. Então, usar a razão para se sobrepor à emoção. Mas isso, como tu disseste, é um caminho longo que temos que percorrer, né? A maturidade nos ensina, né? Hoje eu erro bem menos do que eu errava há 10 anos, há 40 anos atrás, né? Então, também devemos sempre aprender com os erros. Concordo. E para ficar uma dica prática, né? O que eu tenho feito ultimamente, né? Antes de tomar alguma decisão, quando a emoção aflora, eu respiro fundo,
E conto até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a coisa já muda, né? Quer dizer, aquela emoção forte já deu espaço para a razão, entendeu? É uma coisa prática que eu costumo fazer e tem funcionado. E outro dia nós podemos falar dos gatilhos, né? Nós aprendemos no coach, que o coach nos ensina, como também operar gatilhos para que nos distraia daquele momento, né? De emoção, de desejo, dizer, não, para aí, calma. Milton Erickson, podemos discutir o Erickson. Muito bem. Então tá, Marcelo Cruzeta, sempre um prazer estar contigo, aprendendo, principalmente esse teu lado da informática, né? E do mercado de ações, e desse teu lado que eu aprecio muito é a vivência que tiveste e os ensinamentos e o estudo que tu faz sobre os indianos, né? Porque eu acho que ainda é um tema que não foi abordado pelos ocidentais e que nós temos muito a ganhar sempre que formos buscar beber nesta fonte, né? Então, é uma cultura milenar, assim como os chineses, os japoneses, que eu já tenho um pouco mais de relacionamento, né? Com os mestres chineses, principalmente, mas que o Ocidente ainda não despertou para o conhecimento deles. Então, te agradeço aí, ponderações finais. É isso mesmo, vamos aos poucos, porque assim, essa questão da filosofia indiana, que no caso se chama Vedanta, né? Ela é muito complexa, ela tem várias formas de ser explicada, né? E com o tempo ao longo das nossas reuniõezinhas, a gente vai colocando um pontozinho aqui, outro ali, e acaba que a gente entende que não é uma simples religião, né? É uma forma de se compreender, uma forma de se entender, que é bem interessante. Vale a pena investir um tempinho para descobrir isso. E é por isso que nós estamos nesses momentos, né, de conversa, exatamente para o desenvolvimento humano. Então, é isso que engrandece, repetindo na dialética, né? Tu traz parte do teu conhecimento, eu levo um pouco do meu conhecimento, continuamos estudando, quem quiser também nos ajudar nessa linha de raciocínio, pode colocar nos comentários também, né? E a gente também vai trazendo essas informações, aprendendo com as pessoas que estão nos assistindo também, para que façamos esse movimento de desenvolvimento do ser humano. Muito obrigado, Marcelo, por mais este momento, tá, de grande aprendizado. Fica com Deus, em Deus e cuide-se. Amém, querido. Namastê. Obrigado.